Então, vamos falar um pouquinho sobre hierarquia urbana brasileira, que é dar a continuidade sobre o processo de urbanização, né? Hierarquia urbana é o poder exercido sobre as cidades, né? É o poder que a cidade tem de influência sobre outras cidades, ok? E a gente também tem que entender que toda cidade ela vai exercer uma função. E essa função, ela não é fixa, ela é flexível. Exemplo, gente, Ouro Preto, na época, lá no século XVI, XVII, tinha uma função, né, de ser uma cidade da mineração. Hoje em dia, né, nos tempos atuais, a função dela é uma função histórica. Então, nós vamos entender, né, um pouquinho sobre a classificação das cidades de acordo com a sua hierarquia urbana, ok? A primeira classificação aí é o que a gente chama de cidades globais, ou metrópoles globais, ou metrópoles mundiais, que são cidades que têm o poder de influência no mundo todo, tá? Elas são bem populosas e povoadas, tá? E possuem grandes concentrações de sedes de empresas, bancos e organizações internacionais. Tá? Aqui no Brasil nós temos duas metrópoles globais, São Paulo, né, a capital, e Rio de Janeiro, por ser também uma cidade de influência turística ao mundo, ok? Classificação são as metrópoles nacionais. O que são essas metrópoles nacionais? São cidades que têm influência no país, tá? Ela tem influência no território. E aí a gente tem um exemplo aqui, Belo Horizonte. Belo Horizonte é considerado uma metrópole nacional, ok? A terceira classificação seria as metrópoles regionais, são aquelas cidades que têm um poder de influência na região, que são localizadas, tá? A gente vai ter um exemplo aqui no Brasil, como Goiânia, Belém, Manaus, que são cidades que têm influência na sua região, ok? Segunda são as capitais regionais, que são as cidades de grande e médio porte, tá? E elas vão ter uma influência sobre um número de municípios à sua volta, tá? Apesar de não serem consideradas metrópoles, tá? Elas possuem um quantitativo de indústrias bem razoável, tá? E a prestação de serviços, né? Um exemplo disso é Juiz de Fora, que era a cidade onde eu trabalhava, né? Ela tem uma influência pelas cidades ao redor dela, tá? E é também uma cidade com um poder comercial e industrial também um pouquinho elevado, ok? A gente agora entra nos centros locais, né? Os centros locais são as cidades de porte médio, que estão sob influência sobre as capitais regionais, tá? Ah, mas ela também tem influência por cidades menores ainda. O exemplo disso é Barbacena, em Minas. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a hierarquia urbana, tá? A gente conseguiu fixar bem toda a característica urbana brasileira e a nossa próxima aula a gente vai falar sobre o processo de industrialização, tá? Preste atenção que tem os exercícios, né, na plataforma e